quarta-feira, 20 de maio de 2026, presidente Lula assina pacote de medidas para ampliar proteção às mulheres e reforçar segurança digital no Brasil. Proposta de mudança no Código Civil pode alterar as regras de herança no país. O texto em discussão no Senado retira o cônjuge da lista de herdeiros necessários. Recomeça a vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre. Imunização estava interrompida por falta de doses. China reabre mercado para frigoríficos brasileiros exportarem carne bovina. Vídeo com ativistas amarrados e ajoelhados provoca indignação internacional contra Israel. Ao lado de Putin, Xi Jinping diz que o mundo corre o risco de regredir à lei da selva. E conheça o artesão carioca que transformou a paixão pelo futebol em réplicas da taça da Copa do Mundo. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal. Olá, boa noite para você. O presidente Lula assinou hoje 2 decretos que criam novas regras para a proteção das mulheres contra a violência na internet e a atuação das plataformas digitais. Um dos decretos atualiza a regulamentação do Marco Civil da internet. Agora as plataformas devem remover conteúdo logo depois da notificação, sem necessidade de ordem judicial. Algumas postagens devem ser excluídas imediatamente. As ligadas a terrorismo, racismo, ataques à democracia e crimes contra crianças. Os canais de denúncia devem ser acessíveis e garantir o direito de quem publicou a recorrer da decisão. As Big Techs terão a obrigação de agir contra anúncios mentirosos e guardar os dados dos autores para as ações judiciais. A fiscalização vai ser da Agência Nacional de Proteção de Dados, que pode aplicar advertências e multas. Outras ações também foram firmadas hoje no Palácio do Planalto, voltadas para o enfrentamento do feminicídio, num pacto que foi assinado há alguns meses entre os 3 poderes. Já fizemos tudo? Não. Já acabamos com a violência? Não. Já politizamos o ser humano homem? Não. Porque nós estamos no começo de uma luta que a gente tem que levar em conta que em apenas 100 dias nós fizemos mais nesse país do que tudo que foi feito antes do Pacto Nacional contra a Violência. Tudo. Em 100 dias, nós fizemos mais do que num século. Nós aprovamos, presidente, a obrigatoriedade, Janja, da divulgação do Ligue 180 em notícias e informações sobre violência contra a mulher. Aprovamos também, ministro Fachin, o protocolo penal para casos de estupro. Aprovamos o aumento das penas para lesão corporal praticada em razão do gênero. Aprovamos o uso de spray de pimenta para a autodefesa das mulheres. E a obrigatoriedade de campanhas permanentes de conscientização e prevenção da violência contra a mulher. O presidente do Supremo Tribunal Federal enfatizou as ações concretas feitas pelo Judiciário. Mais de 50% das decisões são proferidas no mesmo dia do requerimento e muitas delas levam o lapso temporal máximo de 48 horas para serem protegidas. Além disso, avançamos no projeto Aliança Lilás, que tem como fim promover a interoperabilidade entre justiça e segurança pública. Avançamos também na modernização e no acesso à justiça, com a criação do FONAR eletrônico, ou seja, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, e da medida protetiva de urgência eletrônica, que é requerida em meio digital. Se os meios digitais nessa colmeia que se transformou o mundo, são fontes de agressão, nós temos que usar a ferramenta tecnológica para transformá-la em meio protetivo das pessoas, especialmente das meninas e das mulheres. O decreto assinado hoje cria um canal específico para denúncias de nudez, mesmo em imagens geradas por inteligência artificial. Fora que as empresas também ficam proibidas de disponibilizar esse tipo de ferramenta para esse objetivo.
O conteúdo deve ser removido em até 2 horas depois da notificação da vítima. E o algoritmo deve ser programado para reduzir o alcance de ataques coordenados contra mulheres. É que quando o Estado mostra que ele está cumprindo com as suas obrigações, as pessoas passam a confiar. E quando as pessoas passam a confiar, as pessoas começam a denunciar. Quando a medida protetiva não é apenas uma lei colocada no papel, mas é uma composição de coisas básicas que dá à pessoa a certeza de que ela vai ser protegida de verdade, ela começa a acreditar e ela começa a denunciar. O presidente sancionou ainda 4 projetos de lei aprovados pelo Congresso relacionados ao tema. Um deles altera a execução penal para reforçar a proteção da vítima de violência. Mais um ponto é a alteração da Lei Maria da Penha, para facilitar a concessão de medida protetiva de urgência. Também começa a valer o projeto que inclui o risco à integridade sexual, moral e patrimonial da mulher para garantir na justiça medidas de afastamento imediato do agressor. Outro projeto cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência Doméstica. A questão do feminicídio não pode ser tratada como uma questão de disputa política. No caso do cadastro de agressores, serão incluídos condenados com trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, por crimes como feminicídio, estupro, inclusive de vulnerável, assédio sexual e importunação sexual, lesão corporal, perseguição, violência psicológica, violação sexual mediante fraude e registro não autorizado da intimidade sexual. O ambiente digital tem se tornado terreno fértil para a misoginia, para o incentivo à violência e para o discurso red pill, que desumaniza mulheres e meninas. Isso me preocupa imensamente, porque transforma machismo em entretenimento e, mais do que isso, monetiza o ódio às mulheres. Lula deixou claro que não basta criar leis se não houver aprendizado, inclusive nas escolas. Isso pode ser ensinado pela professora ou pelo professor. Uma criança bem ensinada, ele vai ensinar o pai e a mãe. O pai e a mãe vão ter vergonha de brigar na frente do filho. Vocês percebem que a tarefa é muito mais do que fazer um monte de lei. Ninguém é mais do mesmo depois da internet. Então nós temos que ter um processo de reeducação. Como é que a gente cria a nossa família? Como é que a gente educa as nossas crianças? A luta não é tela, a luta não é feminina, a luta é de ser humano. No mercado financeiro, o dólar voltou aos R$ 5,00 nesta quarta-feira e o Ibovespa fechou em forte alta. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,00 na venda, queda de 0,74%. O euro recuou 0,56%, vendido a R$ 5,81. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em alta de 1,77%, no patamar dos 177 mil pontos. Casas Bahia e CSN Mineração foram as ações mais valorizadas do dia e as ações da Petrobras registraram as maiores quedas. A seguir, maridos, esposas e companheiros podem deixar de ter direito automático à herança. A mudança acende o debate sobre liberdade patrimonial e proteção familiar. Uma das mudanças mais polêmicas da proposta do novo Código Civil está no direito à herança. O projeto em discussão no Senado prevê a retirada do cônjuge e do companheiro da lista de herdeiros necessários, o que pode mudar completamente a divisão de bens no Brasil. Pelas regras atuais, o cônjuge sobrevivente tem direito garantido à parte da herança, mesmo quando existem filhos, pais ou avós do falecido. Mas o projeto de lei quer mudar essa lógica. Se a proposta for aprovada, o marido, a esposa ou o companheiro deixa de ser herdeiro necessário e só terá direito à herança se houver previsão em testamento.
Como é que ele pode ser alterado? No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos após o casamento são partilhados igualmente entre os cônjuges ou entre os companheiros. No caso de falecimento de um deles, o cônjuge sobrevivente concorre em condições de igualdade com os herdeiros nos bens particulares que o falecido possuía antes até do casamento ou da união estável. Se realmente for aprovado esse projeto de lei, o cônjuge e o companheiro vão perder a condição de herdeiros, eles deixarão de ser herdeiros necessários e eles só poderão ser contemplados nos bens particulares do falecido se o falecido deixou isso expressamente consignado num testamento. A mudança divide especialista. Para alguns juristas, a proposta amplia a liberdade das pessoas sobre o próprio patrimônio e atualiza uma regra criada em um contexto social muito diferente do atual. Outros alertam que a medida pode aumentar a desigualdade e prejudicar principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade financeira. O texto também altera as regras do inventário. Os inventários todos, ainda que haja testamento e que haja herdeiro incapaz, poderão ser feitos em cartório pela via extrajudicial. E isso basta apenas que exista a concordância do Ministério Público. Se o Ministério Público concordar com esta situação e a partilha que se propõe, este inventário pode ser feito extrajudicialmente. Se ele não concordar, a escritura de inventário não será lavrada e aí o caminho continua sendo o inventário judicial. O projeto do novo Código Civil ainda está em tramitação no Senado e deve passar por debates e possíveis alterações antes de uma votação final. Mas o tema já mobiliza juristas, famílias, especialistas em direito sucessório em todo o país. E caso as mudanças sejam aprovadas, as novas regras também devem valer para casais que já são casados ou vivem em união estável. Nesta quinta-feira, tempo chuvoso em boa parte das regiões sul e sudeste do país. Confira a previsão do tempo. No sul do país, tempo parcialmente nublado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já no Paraná, céu fechado e tempo chuvoso. Caxias do Sul, mínima de 6, máxima de 12. Joinville, mínima de 13, máxima de 19 graus. Na região sudeste, céu fechado e precipitações ao longo do dia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, sol, nuvem e chuva. São Paulo, mínima de 14, máxima de 18. Rio de Janeiro, mínima de 18, máxima de 22 graus. Agora a gente fala de imunização. O Rio Grande do Sul recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. A retomada da campanha foca em grupos prioritários. São 72 mil doses pediátricas para crianças até 5 anos e mais 182 mil doses para o público com mais de 12 anos, jovens e adultos. No começo da campanha, seu Pedro e Dona Maria tentaram se vacinar contra a gripe e a Covid no mesmo dia. Mas a vacina da Covid já estava em falta nos postos de saúde de Porto Alegre. A gente sempre espera uma semana, mais ou menos, 2 semanas que dá aquela correria, né? Tá? Aí depois a gente vem para fazer. Aí demos azar naquele dia de a Covid não ter, só a da gripe. Quando teve a Covid, o meu filho mais velho quase morreu. Em casa mesmo, não foi entubado nem nada, mas ficou bem mal. E depois, no casamento do meu filho mais novo, eu peguei Covid. E aí eu passei mal também. Então a gente sempre teve, por norma, tem vacina, vamos vacinar. Na última semana, o estado recebeu reposição para as vacinas contra a Covid-19. 13 mil doses destinadas a pessoas com mais de 12 anos foram dirigidas à capital. Por uma estratégia de distribuição, o imunizante vai ser disponibilizado em unidades de saúde que abrem até às 10 horas da noite. São 16 unidades de saúde e as pessoas que querem procurar a vacina podem procurar no site da Prefeitura ou nas redes sociais, @saudepoa, onde estão essas vacinas. Então a estratégia é essa, botar nessas unidades que têm um período ampliado de funcionamento para que as pessoas que não conseguem se vacinar no período comercial possam vir nesse turno estendido. Essa para 12 anos mais, né, ela é indicada para
idosos, né, gestantes puérperas e aquelas pessoas que têm algum imunocomprometimento, que estão fazendo algum tratamento que baixa a sua imunidade, essas têm que fazer a cada 6 meses, né? E as pessoas que têm comorbidades, como hipertensão, diabetes, algum problema pulmonar, essas fazem anualmente junto com os profissionais de saúde. Porto Alegre disponibiliza vacina contra a Covid-19 também para bebês, mas a que é destinada a crianças de 5 a 11 anos ainda está em falta. O seu José Jesus descobriu no postinho que podia tomar as 2 vacinas, contra a gripe e contra a Covid, no mesmo dia. Eu pensei que tinha que fazer primeiro uma e depois a outra, né? Mas é isso aí, vamos tomar. A seguir, Estados Unidos acusam criminalmente irmão de Fidel Castro e aumentam pressão sobre Cuba. E presidentes da China e da Rússia reforçam parceria estratégica durante encontro em Pequim. Detenção de ativistas provoca onda de protestos contra Israel. Ex-presidente de Cuba é acusado criminalmente nos Estados Unidos. E a OMS diz que vacina contra ebola pode demorar até 9 meses. É o nosso giro de notícias pelo mundo. Um vídeo publicado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, da extrema-direita, provocou indignação e uma grave crise diplomática internacional nesta quarta-feira. As imagens mostram soldados israelenses agredindo e humilhando os ativistas que foram detidos em dezenas de barcos enquanto tentavam chegar à faixa de Gaza com ajuda humanitária. O vídeo mostra os ativistas ajoelhados e com as mãos amarradas. Governos de países com ativistas a bordo, como Itália, Irlanda, Espanha, França, Alemanha, Indonésia e Canadá, criticaram o incidente e convocaram diplomatas israelenses para esclarecimentos, além de exigir a libertação imediata dos detidos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a forma como os ativistas foram tratados é incompatível com os valores e normas de Israel, mas defendeu a interceptação dos barcos. Em mais um gesto de pressão sobre o governo de Cuba, o Departamento de Justiça Federal dos Estados Unidos emitiu hoje uma acusação criminal contra Raul Castro, ex-presidente do país, hoje com 94 anos de idade. Raul Castro é acusado de ter ordenado o ataque contra 2 aeronaves civis 30 anos atrás, quando era ministro da Defesa, ainda no governo do irmão Fidel Castro. As aeronaves pertenciam a uma organização de exilados cubanos e 4 pessoas morreram, 3 delas cidadãos americanos. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, classificou o gesto americano como uma manobra política sem fundamento legal. A medida acontece em um momento em que o presidente Donald Trump impõe a Cuba um bloqueio total de combustíveis, gerando uma grave crise energética em toda a ilha. O presidente chinês Xi Jinping disse nesta quarta-feira em Pequim, ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que o mundo corre o risco de retornar à lei da selva, em uma crítica às ações unilaterais dos Estados Unidos. Os dois também destacaram a estreita relação entre China e Rússia, dizendo que a parceria é importante força de estabilização no cenário global. Xi Jinping e Putin assinaram cerca de 40 acordos e projetos nas áreas de comércio, tecnologia e pesquisa científica. Na agenda, também os detalhes para a construção de um extenso gasoduto ligando os dois países. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que uma vacina para combater o vírus causador do atual surto de ebola na África Central não deve ficar pronta antes de um prazo de 6 a 9 meses. Segundo a OMS, a doença já causou 139 mortes na República Democrática do Congo e também em Uganda. E o número de casos suspeitos já passou de 600.
Agora veja como fica o tempo nesta quinta-feira nas regiões norte, nordeste e também centro-oeste do Brasil. Sol entre nuvens na maior parte do norte, incluindo Tocantins. Já em outras áreas, como Amapá e Pará, sol com pancadas isoladas de chuva marcam o dia. Palmas, mínima de 22, máxima de 32. Macapá, mínima de 24, máxima de 29 graus. Na maior parte do Nordeste, tempo firme, principalmente em Pernambuco e no Ceará. No Maranhão, céu com maior nebulosidade. Recife, mínima de 23, máxima de 33. Fortaleza, mínima de 24, máxima de 30 graus. Na região centro-oeste, sol e nuvens marcam a quinta-feira. Cuiabá, mínima de 18, máxima de 24. Goiânia, mínima de 19, máxima de 28 graus. A seguir, China retoma a compra de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros. A China reabriu o mercado para a carne brasileira depois de mais de um ano. As informações foram divulgadas pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes após reunião entre autoridades dos dois países em Pequim. A China retirou a suspensão de 3 frigoríficos brasileiros que estavam impedidos de exportar carne bovina ao país asiático. Após meses de restrições sanitárias e suspensão de unidades exportadoras, Pequim voltou a abrir as portas para o agronegócio nacional. Hoje, o Brasil mantém 66 frigoríficos habilitados a exportar carne bovina para a China, consolidando sua posição como o maior fornecedor da proteína ao mercado chinês. Os frigoríficos que voltam a acessar o mercado são de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A suspensão temporária dos frigoríficos pela Administração Geral de Aduanas da China aconteceu em março de 2025, por não conformidade em relação aos requisitos chineses para o registro de estabelecimentos estrangeiros. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina e tem na China seu principal destino. O ministro da Agricultura, André de Paula, nomeado no fim de março, está em viagem ao país asiático. E no clima da Copa do Mundo, um artesão no Rio de Janeiro transformou a paixão pelo futebol em ofício. Há mais de 30 anos, ele fabrica réplicas da Taça do Mundial e já vendeu milhares de troféus para torcedores apaixonados no Brasil e no exterior. A ideia de criar a primeira réplica da Taça da Copa do Mundo surgiu em 1994, depois do título do Brasil. O artesão Jarbas Meneghini viu o ex-jogador Dunga erguer o troféu nos Estados Unidos. Então, ele teve a ideia de produzir a própria versão, usando a experiência que já tinha com trabalhos em metal. A oficina do artesão fica na capital do Rio, perto do estádio do Maracanã. As peças são feitas manualmente em gesso e ganham diferentes acabamentos, como pintura dourada e cromagem. Algumas réplicas são exportadas para outros países das Américas e da Europa. Vou fazendo taças, milhares de taças através do molde, só que uma eu faço pintada e a outra eu faço mais especial, que é cromada. E aí ela aparece, mas você se vê assim na taça, né? Você se pode beijar a taça, você vê seus olhos dentro da taça. E a procura pelos troféus cresce a cada Copa do Mundo. Para a Copa deste ano, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, Jarbas já produziu centenas de réplicas. Em todas as Copas vem crescendo a quantidade de taças que eu faço. Eu fazia 100, 200. Para essa Copa do Mundo, o Brasil está muito tempo sem ganhar. E a esperança nasce no nosso coração. Eu já fiz 600 taças só para essa Copa do Mundo. 300 são pintadas e 300 são cromadas. Mesmo sem ver o Brasil levantar a taça desde 2002, o artesão diz que a esperança dos torcedores continua viva. E enquanto o Hexa não chega, ele segue espalhando cópias do sonho de todo brasileiro pelo mundo.
Às vezes eu chego lá no Maracanã para vender a taça, a pessoa olha, até essa aqui é a sua pintada, mas quando ela vê a cromada, ela quer torcer com a taça na mão. E essa emoção eu vejo nos olhos das pessoas, brilhando. E cada réplica carrega um pouco da esperança de ver o Brasil mais uma vez no topo do mundo. Segura a taça, ó. É campeão, Brasil! É campeão! Que entusiasmo! Por hoje é só. Boa noite para você. Até a